de abandonado, ao recomeço que mudou seu destino. Algumas pessoas não foram quebradas pela vida, foram deixadas para trás. Existe uma ferida que não sangra, não deixa cicatriz visível, não gera compaixão imediata, mas molda tudo, cada escolha, cada relacionamento, cada forma de existir no mundo. É a ferida do abandono. E quem carrega essa marca aprende cedo uma lição cruel: não espere por ninguém. Esta é a história de Lucas, um homem que cresceu cedo demais, que aprendeu a se virar sozinho antes de aprender a pedir ajuda, que construiu uma vida funcional sobre a crença silenciosa de que ele não importava o suficiente para que alguém ficasse. Para o mundo, Lucas parecia forte, independente, autossuficiente. Mas por dentro havia algo que nunca foi curado, a sensação constante de não pertencer, de estar sempre um passo atrás de todo mundo, de ser, no fundo, descartável. O abandono não é apenas sobre alguém que foi embora. É sobre a ausência de referência, de segurança, de saber que você importa. É sobre crescer acreditando que você precisa merecer a presença das pessoas, que amor é condicional, que ficar sozinho é apenas questão de tempo. Lucas viveu assim durante anos, até que algo aconteceu, algo que rachasse a estrutura que ele construiu sobre aquela ferida antiga. E nessa rachadura, ele foi forçado a olhar para o que sempre evitou, para a dor que moldou quem ele se tornou. Nos próximos minutos, você vai testemunhar a jornada de um homem que precisou revisitar o abandono para finalmente se libertar dele, que descobriu que o passado não definia seu destino, apenas adiava quem ele poderia se tornar. Talvez você reconheça Lucas, talvez você também carregue essa marca invisível, talvez você também tenha aprendido a não esperar, a não confiar completamente, a sempre manter uma saída. Esta não é apenas a história dele. É a história de todos que já se sentiram deixados para trás, porque o abandono não é o fim da história. É apenas o começo de uma jornada que poucos têm coragem de fazer. A jornada de volta para si mesmo. E Lucas estava prestes a descobrir isso da forma mais dolorosa e transformadora possível. Lucas tinha 6 anos quando aprendeu a lição que moldaria o resto da sua vida. Sua mãe saiu para trabalhar numa manhã de terça-feira e simplesmente não voltou. Não houve explicação. Não houve despedida. Apenas ausência onde antes havia presença. Ele ficou com a avó, uma mulher dura, prática, que fazia o necessário, mas não tinha espaço para afeto. Ela o alimentava, garantia que fosse para a escola, mantinha a rotina. Mas quando Lucas chorava, perguntando pela mãe, ela dizia: "Pare com isso, chorar não resolve nada, você precisa ser forte." E Lucas aprendeu. Aprendeu que chorar era fraqueza, que perguntar era incômodo, que sentir falta era inútil. Então, parou de perguntar, parou de esperar, parou de acreditar que alguém voltaria. E nesse processo, algo dentro dele se fechou. Não de forma dramática, mas permanente. Ele se tornou a criança que não dava trabalho, que não pedia atenção, que resolvia tudo sozinha. Na escola, quando outras crianças levavam lanche preparado pelos pais, Lucas levava o que conseguia improvisar. Quando precisavam levar autorizações assinadas, ele mesmo assinava. Quando algo quebrava, ele consertava, sozinho, sempre sozinho. Os outros achavam que ele era maduro para a idade, responsável, independente, mas não era maturidade, era sobrevivência. Era uma criança que precisou se tornar adulta porque ninguém estava ali para ser adulto por ela. E nesse processo, ele perdeu algo fundamental: a capacidade de confiar que alguém ficaria. Lucas aprendeu que pedir era perigoso, porque quando você pede e ninguém vem, a decepção dói mais do que simplesmente não pedir. Então ele parou de pedir. Fazia tudo sozinho.
E quando não conseguia, simplesmente aceitava que não seria feito, mas nunca pedia ajuda. Ele aprendeu que se apegar era arriscado, porque quando você se apega e a pessoa vai embora, a dor é insuportável. Então ele mantinha distância. Tinha colegas, mas não amigos próximos. Tinha família, mas não intimidade. Tinha pessoas ao redor, mas sempre um passo atrás, sempre pronto para quando inevitavelmente partissem. Aos 12 anos, Lucas já tinha a autonomia de um adulto. Cozinhava, limpava, organizava sua própria vida. A avó mal precisava fazer algo por ele, e ela valorizava isso. Dizia que ele era diferente das outras crianças, que era forte, que sabia se virar. E Lucas ouvia aquilo como elogio. Não percebia que era apenas a confirmação de que ele estava sozinho. O abandono da mãe não gerou revolta visível, não gerou rebeldia. Gerou algo mais sutil e mais profundo. Gerou a crença de que ele não era suficiente para que alguém ficasse. Que havia algo nele, algo inerente, que fazia as pessoas irem embora. E se era assim, melhor nem se apegar, melhor nem esperar, melhor nem acreditar. Ele não entendia isso conscientemente. Não pensava, fui abandonado, então vou me proteger. Era mais profundo que pensamento. Era crença internalizada. Era a forma como ele via o mundo e seu lugar nele. Pessoas vão, você fica, e você precisa estar preparado para isso. Lucas cresceu sendo elogiado por sua independência, por não precisar de ninguém, por resolver tudo sozinho. Mas ninguém perguntou o preço dessa independência. Ninguém viu a solidão que ela escondia. Ninguém percebeu que aquela criança forte era apenas uma criança assustada que aprendeu a não mostrar medo. Aos 18 anos, quando saiu de casa, Lucas estava completamente equipado para sobreviver sozinho, mas completamente despreparado para pertencer. Porque pertencer exige vulnerabilidade. Exige confiar que você pode se apegar e a pessoa não vai embora. Exige acreditar que você importa o suficiente para que alguém escolha ficar. E Lucas não acreditava nisso. Não porque era pessimista, mas porque sua experiência havia ensinado o contrário. E experiência, especialmente na infância, se torna verdade. Não verdade factual, mas verdade emocional. A verdade que orienta cada decisão, cada relacionamento, cada forma de existir. O adulto que Lucas se tornou nasceu daquela criança de 6 anos, que precisou aprender a não esperar por ninguém. E essa versão dele, por mais funcional que parecesse, carregava uma ferida que nunca foi tratada. Uma ferida que moldaria cada aspecto da sua vida até o dia em que ele finalmente tivesse coragem de olhar para ela. E esse dia estava chegando. Mas antes, Lucas precisaria construir uma vida inteira sobre aquela ferida e perceber, da forma mais dolorosa, que fundações construídas sobre abandono eventualmente desmoronam. Lucas tinha 32 anos quando essa história realmente começa. Por fora, ele havia construído uma vida que funcionava, trabalho estável, apartamento próprio, contas em dia. Ninguém diria que havia algo errado. Mas por dentro, Lucas nunca parou de sobreviver. Ele trabalhava mais do que precisava, não por ambição, mas porque parar significava sentir, e sentir era perigoso. Então preenchia cada hora com tarefas, projetos, obrigações, a mente sempre ocupada, sempre em movimento, sempre fugindo de algo que ele não nomeava. Nos relacionamentos, Lucas era sempre o que ia embora primeiro. Não de forma dramática, não com brigas ou rupturas violentas. Apenas sumia aos poucos. Respondia menos, criava distância, arranjava desculpas. E quando a pessoa percebia e tentava se aproximar, ele já estava emocionalmente longe. Ele não fazia isso por maldade. Fazia por medo. Medo de se apegar e ser deixado. Então ele deixava primeiro. Controlava a narrativa. Garantia que seria ele quem escolhia partir.
Porque partir dói menos do que ser deixado. Ou pelo menos era isso que ele acreditava. As pessoas que se aproximavam percebiam algo estranho. Lucas estava ali, mas não completamente. Ele conversava, ria, participava. Mas havia uma parede invisível. Você conseguia chegar até certo ponto, e então batia num limite que ele nunca deixava atravessar. E se você insistia, ele simplesmente se afastava. Uma namorada, uma vez, disse algo que ficou ecoando nele. Ela disse: "Você está sempre pronto para ir embora. Mesmo quando está aqui, você já tem um pé fora. É como se você esperasse que eu te deixe. Então, você se prepara o tempo todo." Lucas não soube responder, porque ela estava certa, e ele não tinha consciência disso até aquele momento. Ele terminava relacionamentos assim que percebiam que estavam ficando sérios. Quando a pessoa começava a importar demais. Quando o apego começava a crescer. Porque apego era vulnerabilidade. E vulnerabilidade era risco. E risco significava possibilidade de dor. Então ele cortava antes, sempre antes. No trabalho, Lucas nunca pedia ajuda. Assumia tudo sozinho. E quando não conseguia dar conta, simplesmente deixava coisas sem fazer. Mas nunca pedia. Porque pedir era admitir necessidade. E admitir necessidade era reconhecer que ele dependia de alguém. E dependência era exatamente o que ele passou a vida evitando. Amizades eram sempre superficiais. Ele tinha pessoas para sair, para conversar sobre trabalho, futebol, trivialidades, mas ninguém realmente o conhecia. Ninguém sabia o que ele sentia, o que o preocupava, o que o assustava, porque ele nunca compartilhava. Mantinha tudo dentro, controlado, seguro, distante. Lucas havia se tornado especialista em parecer presente enquanto estava ausente. Estava ali fisicamente. Respondia quando perguntavam. Cumpria compromissos. Mas emocionalmente mantinha distância segura. E essa distância, ele acreditava, era proteção. Não percebia que era prisão. A autossuficiência que ele cultivou desde criança se tornou sua identidade. Lucas era o cara que se vira sozinho, que não precisa de ninguém, que resolve tudo, e as pessoas admiravam isso. Achavam que era força. Não viam que era apenas medo disfarçado de autonomia. Ele não confiava em ninguém completamente. Sempre havia aquela voz interna dizendo: "Não conte muito, não se abra demais, não acredite que vão ficar. Porque no final você vai acabar sozinho de qualquer jeito. Então melhor já estar preparado, melhor já estar acostumado, melhor nunca realmente se entregar." Lucas vivia no modo sobrevivência, não sobrevivência financeira ou física, mas sobrevivência emocional. Cada dia era sobre se proteger, manter controle, garantir que ninguém chegasse perto o suficiente para machucá-lo. E funcionava. Ele não sofria rejeições porque nunca se permitia ser aceito de verdade. Não era abandonado porque nunca realmente ficava. Mas havia um custo invisível, mas real. Lucas não sentia pertencimento, em lugar nenhum, com ninguém. Havia sempre aquela sensação de estar de passagem, de não ser realmente parte de nada, de estar sozinho mesmo quando rodeado de pessoas. Ele não entendia isso claramente. Não pensava: estou vivendo em modo sobrevivência por causa do abandono da infância. Era mais sutil. Era apenas a forma como ele existia, como respirar. Você não pensa sobre respirar, apenas respira. Lucas não pensava sobre se proteger, apenas se protegia, automaticamente, constantemente, inconscientemente. E nessa proteção constante, ele havia construído não uma vida, mas uma fortaleza, onde ele estava seguro, mas também sozinho, onde nada podia entrar para machucá-lo, mas também nada podia entrar para curá-lo, onde ele controlava tudo, mas não vivia nada de verdade. Lucas funcionava, mas não florescia, sobrevivia,
mas não vivia. E o pior é que ele não sabia que havia diferença, porque aquela era a única forma de existir que ele conhecia, até que algo quebrasse, até que a estrutura rachasse, até que ele fosse forçado a perceber que a vida que construiu sobre aquela ferida antiga não era vida de verdade. Era apenas sobrevivência prolongada. Foi numa quinta-feira comum que a estrutura começou a rachar. Lucas estava no trabalho quando recebeu uma ligação. Número desconhecido. Ele quase não atendeu, mas algo o fez atender. Era um hospital. Sua avó havia sofrido um AVC. Nada fatal, mas sério o suficiente para exigir cuidados. E como Lucas era o único parente próximo, ele precisava ir. Precisava estar presente. Precisava, pela primeira vez em muito tempo, parar tudo e cuidar de alguém. Lucas pegou o carro e foi. Durante todo o trajeto, tentava processar o que sentia. Preocupação? Sim. Mas havia outra coisa. Algo mais profundo e perturbador. Uma sensação de estar sendo puxado para algo que ele sempre evitou. Proximidade forçada, necessidade mútua, dependência. Chegando ao hospital, encontrou a avó acordada, mais frágil. Ela olhou para ele com uma vulnerabilidade que Lucas nunca havia visto e disse algo simples, mas devastador. Que bom que você veio. Eu achei que não viria. Lucas ficou paralisado. Claro que ele viria. Ela era sua avó, a única família que tinha. Por que ela acharia que ele não viria? Mas então percebeu. Porque ele sempre mantinha distância. Visitava raramente. Ligava pouco. Mantinha a relação no mínimo funcional. E ela havia internalizado isso. Assim como ele havia internalizado, criança, que não podia esperar por ninguém. Nos dias seguintes, Lucas precisou fazer algo que nunca fez. Ficar, não fisicamente apenas, mas emocionalmente. Organizar cuidados, conversar com médicos, passar noites no hospital, estar presente de forma que exigia vulnerabilidade. E nesse processo, algo começou a se mover dentro dele. Uma noite, a avó começou a falar sobre o passado. Coisa que ela nunca fazia. Falou sobre a mãe de Lucas, sobre como ela também havia sido abandonada, sobre como repetiu o padrão sem perceber. E então disse algo que quebrou Lucas. Eu sei que não fui a mãe que você precisava. Eu não sabia como ser. Ninguém me ensinou e acabei te ensinando a mesma coisa que aprendi, a não esperar por ninguém. Lucas saiu do quarto. Foi ao banheiro do hospital, trancou-se, e pela primeira vez em anos chorou. Não um choro controlado, mas um choro profundo, porque pela primeira vez estava vendo o padrão completo. Não era só ele, era gerações, abandono gerando abandono, distância gerando distância, pessoas ensinando umas às outras a não se aproximar porque a aproximação dói demais. Quando voltou para casa naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. Pensamentos que ele sempre evitou começaram a surgir. Quantas vezes ele havia feito exatamente o que foi feito com ele? Quantas vezes havia se afastado de alguém antes que pudessem se afastar dele? Quantas vezes ele havia sido o abandonador para não ser o abandonado? E a pergunta mais perturbadora de todas: ele estava vivendo ou apenas evitando morrer emocionalmente? Porque havia uma diferença. Viver é se arriscar, é se apegar, é confiar. Evitar morrer é apenas manter distância segura de tudo que poderia te machucar. E Lucas havia passado décadas apenas evitando. Ele lembrou da ex-namorada, da que disse que ele estava sempre pronto para ir embora. Ele havia terminado com ela pouco depois daquela conversa. Disse que não estava funcionando, mas a verdade era outra. Estava funcionando demais. Ela estava começando a importar. E quando alguém começava a importar, Lucas entrava em pânico, porque importar significava poder perder.
E perder era reviver aquela dor de criança que ele jurou nunca mais sentir. Ele lembrou de amizades que nunca aprofundou, de oportunidades de conexão que deixou passar, de momentos onde alguém tentou se aproximar e ele sutilmente construiu uma parede. E cada vez ele achou que estava se protegendo, mas agora percebia. Não estava se protegendo, estava se isolando. O gatilho não foi apenas a doença da avó, foi a frase: "Eu achei que não viria", porque aquela frase mostrou para Lucas como sua forma de viver afetava os outros. Como sua autossuficiência forçada criava distância que machucava. Como ele, sem perceber, estava fazendo com os outros exatamente o que a mãe havia feito com ele. Estava deixando as pessoas para trás emocionalmente. E essa percepção foi devastadora, porque significava que ele não era apenas vítima do abandono, era também perpetuador, não conscientemente, não intencionalmente, mas funcionalmente. Ele abandonava através de distância, através de falta de presença real, através de nunca se entregar completamente. Lucas passou os dias seguintes em estado estranho, cuidando da avó, mas processando algo muito maior. A estrutura que ele construiu há décadas estava rachando, e pelas rachaduras estava vendo coisas que sempre evitou olhar. A solidão real que ele vivia, o vazio de nunca pertencer de verdade, o custo de uma vida inteira mantendo todo mundo à distância segura. E pela primeira vez, Lucas não sabia o que fazer, porque a solução que sempre usou, se afastar, não funcionava mais. Ele precisava ficar, precisava estar presente, precisava, de alguma forma, aprender algo que nunca aprendeu. Como se aproximar sem ter certeza de que a pessoa ficaria, como confiar sem garantias, como viver sem modo sobrevivência. O gatilho havia sido puxado, e agora Lucas precisava decidir. Continuaria vivendo como sempre viveu, ou teria coragem de fazer algo diferente, algo aterrorizante, mas necessário? Olhar para a ferida que moldou toda a sua vida e finalmente tentar curá-la. 2 semanas depois, com a avó se recuperando em casa, Lucas estava sentado sozinho no apartamento. Era sábado à noite. Antes, ele preencheria esse tempo com trabalho, séries, qualquer coisa. Mas agora, pela primeira vez, permitiu que o silêncio existisse. E nesse silêncio, a ferida que ele passou décadas evitando, finalmente pediu atenção. Ele começou a fazer algo que nunca fez conscientemente: revisitar. Não apenas lembrar, mas realmente sentir. Sentir o menino de 6 anos acordando e percebendo que a mãe não estava. Sentir a confusão, o medo. A pergunta que nunca foi respondida: por quê? Por que ela foi embora? O que havia de errado comigo? Lucas sempre achou que havia superado aquilo. Afinal, já fazia mais de 20 anos. Ele havia seguido em frente, construiu uma vida, funcionava. Mas agora percebia. Ele não havia superado. Apenas havia construído toda uma personalidade ao redor daquela ferida. Uma personalidade que garantia que aquela dor nunca mais acontecesse. Ele percebeu algo perturbador. Toda sua vida adulta foi uma resposta àquele abandono. Cada escolha, cada relacionamento, cada forma de se proteger. Não era quem ele era quem ele precisou se tornar para sobreviver à dor de ter sido deixado. E havia tanta diferença entre essas duas coisas. Lucas começou a ver os padrões com clareza brutal. Ele terminava relacionamentos assim que ficavam sérios. Por quê? Porque sério significava apego. E apego significava vulnerabilidade ao abandono. Então ele cortava antes, mantinha controle. Garantia que seria ele quem escolhia. Porque escolher ir embora dói menos do que ser deixado. Mas ainda dói. E ele havia causado essa dor em si mesmo repetidas vezes. Ele nunca pedia ajuda. Por quê? Porque pedir era mostrar necessidade.
E mostrar necessidade era dar poder para alguém te decepcionar. E decepção era reviver aquela manhã onde ele esperou a mãe voltar e ela não voltou. Então melhor não esperar nada de ninguém. Melhor contar só consigo mesmo. Mas contar só consigo mesmo era viver sozinho. E viver sozinho era exatamente o que acontecia com quem era abandonado. Lucas percebeu o ciclo cruel. Ele foi abandonado, então decidiu nunca mais se apegar. Mas ao não se apegar, ele garantia que sempre estaria sozinho. Então o abandono não era apenas algo que aconteceu uma vez. Era algo que ele perpetuava todos os dias através das suas escolhas. Ele estava abandonando a si mesmo constantemente ao recusar conexão real. A ferida não era só sobre a mãe, era sobre a crença que aquele evento gerou. A crença de que ele não era suficiente, de que havia algo inerentemente errado com ele que fazia as pessoas irem embora. E ele passou décadas tentando provar o contrário, sendo autossuficiente, sendo forte, sendo o que não precisa de ninguém. Mas tudo isso era apenas outra forma de dizer: eu sei que não sou suficiente, então vou fingir que não preciso ser. Lucas lembrou de momentos específicos onde essa crença operou. A namorada que disse "te amo" e ele não conseguiu dizer de volta. Não porque não amava, mas porque dizer "te amo" era dar poder, era admitir que ela importava. E se ela importava, perdê-la doeria. Então ele manteve distância, e eventualmente ela cansou e foi embora. E ele pensou: viu? Eu sabia, todo mundo vai embora. Mas não, ela foi embora porque ele a empurrou. Ele lembrou do amigo que insistiu em se aproximar, que convidava, que perguntava, que se importava genuinamente. E Lucas sempre arranjava desculpas. Sempre mantinha distância, até que o amigo desistiu. E Lucas pensou: mais um que foi embora. Mas não, mais um que ele não deixou ficar. A ferida estava mostrando seu verdadeiro rosto. Não era só sobre ter sido abandonado. Era sobre ter internalizado que abandono era inevitável. E viver como se fosse, protegendo-se de algo que, ao se proteger, ele mesmo criava. Era uma profecia autorrealizável. Ele tinha medo de ser deixado. Então se comportava de formas que garantiam que as pessoas eventualmente se afastassem. E então dizia: eu sabia. Lucas chorou naquela noite. Chorou pela criança que ele foi, que precisou aprender sozinha, que não podia contar com ninguém. Chorou pelo adolescente que nunca soube o que era pertencer. Chorou pelo adulto que construiu uma vida inteira sobre medo disfarçado de força, mas também sentiu algo diferente: raiva. Raiva da mãe por ter ido embora sem explicação. Raiva da avó por ter sido dura quando ele precisava de afeto. Raiva de si mesmo por ter desperdiçado tantos anos, tantas conexões, tantas possibilidades de pertencer, porque estava preso numa ferida que nunca tratou. E então veio algo mais profundo que choro ou raiva. Veio compreensão. Compreensão de que ele não era especial nisso, que a mãe provavelmente também carregava feridas, que a avó também, que todo mundo carrega algo, e que dor não tratada se transforma em padrão, e padrão se repete, e se repete, até alguém ter coragem de olhar para a ferida e dizer: para aqui, para comigo. Lucas percebeu que ele poderia continuar vivendo como vítima do abandono. Seria válido, seria compreensível, mas também seria prisão. Ou poderia fazer algo diferente, algo aterrorizante, mas necessário. Poderia reconhecer a ferida, sentir a dor que sempre evitou, e então escolher não deixar que aquilo definisse o resto da sua vida. A ferida estava aberta, sangrando, doendo, mas pela primeira vez estava sendo vista. E ver é o primeiro passo para curar. Lucas não sabia ainda como curar, mas sabia que não podia mais fingir que não havia nada para curar. A ferida era real, antiga, profunda, e finalmente, depois de décadas, estava recebendo a atenção que sempre precisou.
Nos dias seguintes, Lucas não conseguiu voltar ao piloto automático. Algo havia mudado, a ferida estava exposta, e agora ele via coisas que antes ignorava. A verdade mais difícil de todas estava esperando para ser reconhecida. Ele estava sentado no sofá quando a percepção chegou. Não como pensamento gradual, mas como revelação súbita que tirou o ar dos pulmões. Lucas não era apenas vítima do abandono. Ele havia se tornado o abandonador. Não da forma óbvia, ele nunca deixou ninguém de forma dramática como sua mãe o deixou, mas de formas mais sutis e talvez mais cruéis. Ele abandonava através de ausência emocional, através de nunca estar completamente presente, através de ir embora aos poucos, criando distância até que não restasse mais nada. Lucas lembrou de cada relacionamento e viu o padrão. Ele começava interessado, mas assim que a pessoa se aproximava demais, ele recuava. Criava conflitos pequenos, arranjava desculpas para não ver, respondia mensagens com menos frequência, e quando a pessoa perguntava o que estava acontecendo, ele dizia: nada está errado. Mas estava. Ele estava indo embora, só que devagar, controladamente. E o pior, ele fazia isso convencido de que estava se protegendo. Achava que estava sendo inteligente, saindo antes de ser deixado. Mas agora via a verdade. Ele não estava se protegendo. Estava perpetuando exatamente o que mais o machucou. Estava fazendo com os outros o que foi feito com ele. A namorada que disse que ele estava sempre pronto para ir embora tinha razão. Mas não era só isso. Ele já estava indo embora desde o começo. Nunca realmente chegou. Nunca realmente ficou. Estava sempre de passagem, sempre com um pé fora, sempre garantindo que poderia sair sem dor. Mas ao fazer isso, garantia que nunca haveria conexão real. E sem conexão real, ele estava sempre sozinho. Exatamente o que acontece quando você é abandonado. Lucas percebeu algo ainda mais perturbador. Ele não abandonava só namoradas, abandonava todo mundo, amigos que tentavam se aproximar, colegas que ofereciam amizade genuína, até a avó. Ele mantinha distância de todos e chamava isso de independência, de força, de não precisar de ninguém, mas era apenas medo, medo disfarçado de virtude. E havia outra verdade. Ele abandonou a si mesmo. Abandonou o menino de 6 anos que precisava ser visto, entendido, acolhido. Em vez de cuidar daquela criança interna, ele a escondeu. Fingiu que ela não existia. Construiu uma casca dura ao redor dela e chamou aquilo de crescer. Mas não era crescer, era apenas enterrar. Lucas entendeu por que a frase da avó o atingiu tanto. Eu achei que não viria, porque ela estava certa. Emocionalmente, ele nunca estava lá, para ela, para ninguém. Ele visitava, mas não ficava. Conversava, mas não se abria. Estava presente fisicamente, mas ausente em tudo que importava. E as pessoas sentiam isso. Sentiam que ele estava sempre meio fora, sempre preparado para partir. E o mais doloroso, ele fazia isso acreditando que era proteção. Mas não era. Era repetição. Ele estava repetindo o trauma, não como vítima, mas como perpetuador. E essa percepção foi devastadora, porque significava que ele tinha responsabilidade, não pela dor que recebeu de criança, mas pela dor que causou de adulto. Quantas pessoas ele havia machucado com sua ausência? Quantas pessoas tentaram se aproximar e bateram numa parede? Quantas pessoas se sentiram descartáveis porque ele nunca se entregou de verdade? Ele passou anos achando que estava evitando dor, mas estava causando, em si mesmo e nos outros. Lucas lembrou de uma conversa com a ex-namorada. Ela havia dito: eu sinto que você está sempre avaliando se vale a pena ficar. Como se estivesse constantemente medindo se eu mereço seu tempo, sua presença, seu afeto. E se em algum momento eu falhar no teste, você simplesmente vai embora. E ele havia respondido que ela estava exagerando.
mas não estava. Era exatamente o que ele fazia. Ele avaliava, constantemente, procurando razões para ir embora antes que tivesse que sentir a dor de ser deixado. Mas essa avaliação constante não era sobre a outra pessoa. Era sobre ele, sobre a crença de que ele não era suficiente. Sobre o medo de que, se ele se entregasse completamente, a pessoa eventualmente perceberia que ele não valia a pena. Então, ele ia embora antes. Controlava a narrativa. Mas, ao fazer isso, confirmava a crença. Porque se você nunca fica, nunca descobre se era suficiente. E continua acreditando que não é. A verdade difícil estava completa. Lucas não era só o menino abandonado pela mãe. Era o homem que abandonou a si mesmo e aos outros repetidas vezes. E essa verdade não vinha para culpá-lo, vinha para libertá-lo. Porque enquanto ele se via apenas como vítima, não tinha poder. Mas ao reconhecer que também era agente, que suas escolhas importavam, que ele tinha repetido o padrão, ele ganhava algo fundamental: a possibilidade de escolher diferente. Lucas não precisava continuar sendo o abandonador, não precisava continuar perpetuando o ciclo. Podia, se tivesse coragem, fazer algo que nunca fez. Podia ficar, realmente ficar, não fisicamente, mas emocionalmente, vulnerável, arriscado, assustador, mas real. E talvez, só talvez, descobrir que ele sempre foi suficiente. Só nunca se permitiu ser visto o bastante para que alguém mostrasse isso a ele. A mudança não veio com fanfarra. Não houve momento dramático onde tudo se resolveu. Veio como decisão silenciosa numa manhã de domingo. Lucas acordou e pensou algo simples, mas revolucionário. Eu não quero mais viver assim. Não era sobre mudar de cidade. Não era sobre começar tudo de novo externamente. Era sobre mudar internamente. Sobre parar de operar a partir daquela ferida de 6 anos. Sobre escolher, conscientemente, não repetir o padrão que havia definido toda a sua vida. Mas escolher era apenas o começo. Executar era outra coisa. Porque Lucas não sabia como se aproximar sem ter certeza, como confiar sem garantias, como ficar sem saber se a pessoa ficaria. Ele só conhecia um jeito de viver, o jeito que protegia. Mas ele havia decidido que proteção não era mais prioridade. Vida era. Começou pequeno. Ligou para a avó. Não por obrigação, não porque ela precisava, mas porque ele queria. E na conversa, em vez de ficar na superfície como sempre fazia, ele foi mais fundo. Perguntou como ela realmente estava. E quando ela perguntou sobre ele, em vez da resposta automática de sempre, ele disse a verdade. Estou processando muita coisa. Sobre mim, sobre nossa família, sobre como aprendi a viver. A avó ficou em silêncio. Então disse algo surpreendente. Eu também estou. Desde que fiquei doente, tenho pensado muito em como fui dura, em como não soube te dar o que você precisava. E Lucas, em vez de minimizar como faria antes, disse: foi difícil, mas eu entendo. Você estava fazendo o melhor que sabia, assim como eu estou tentando fazer agora. Foi uma conversa curta, mas real. Talvez a mais real que eles já tiveram. E quando desligou, Lucas sentiu algo diferente. Não alívio completo, não cura instantânea, mas uma leveza pequena, como se um tijolo da parede que ele construiu tivesse sido removido. Depois veio o mais difícil. Lucas entrou em contato com a ex-namorada, a que disse que ele estava sempre pronto para ir embora. Ele enviou uma mensagem simples: você tinha razão, sobre tudo. E eu sinto muito, não espero que mude algo. Só precisava que você soubesse que eu vi. E entendi, e estou tentando mudar. Ela respondeu 2 dias depois. Disse que apreciava a mensagem, que não guardava mágoa, que esperava que ele encontrasse paz. E sugeriu, se ele estivesse pronto, que conversassem. Lucas quase recusou. O padrão antigo gritava:
Não se aproxime de novo, não arrisque. Mas ele respirou fundo e disse sim. Eles se encontraram num café. E Lucas fez algo que nunca fez. Foi vulnerável de verdade. Contou sobre o abandono, sobre como aquilo moldou tudo, sobre como ele repetiu o padrão sem perceber e pediu desculpas. Não desculpas vazias, mas reconhecimento real de que ele havia machucado ela através de sua ausência emocional. Ela ouviu e então disse: eu sabia que havia algo, mas você nunca deixava eu entrar o suficiente para entender o quê. Você estava sempre lá, mas sempre meio fora. E isso me deixava louca, porque eu queria você todo, não só a versão editada. Lucas perguntou se ela estaria disposta a tentar de novo. E ela, com uma honestidade que ele respeitou, disse: não, não agora, talvez nunca, porque eu já segui em frente. Mas eu espero que você encontre alguém com quem possa ficar de verdade. Você merece isso. E a pessoa merece você inteiro, não só a metade que você deixa as pessoas verem. Doeu ouvir, mas também aliviou, porque era real. Ela não estava dizendo o que ele queria ouvir, estava dizendo a verdade. E verdade ele estava aprendendo, era melhor do que conforto falso. No trabalho, Lucas começou a fazer algo revolucionário para ele: pedir ajuda. Quando um projeto ficou complexo demais, ele chamou colegas e disse: eu não estou dando conta sozinho, preciso de apoio. E, em vez da vergonha que esperava sentir, sentiu alívio. E percebeu que as pessoas não o julgaram. Pelo contrário, ofereceram ajuda de boa vontade e trabalharam juntos, e o resultado foi melhor do que se ele tivesse feito sozinho, como sempre fazia. Lucas também começou terapia, coisa que sempre viu como fraqueza, mas agora entendia que era apenas ferramenta, como qualquer outra. E ele precisava de ferramentas para processar décadas de padrões automáticos. Na terapia, começou a trabalhar conscientemente na crença fundamental, a crença de que ele não era suficiente. E a terapeuta fez uma pergunta simples, mas poderosa: onde está a evidência de que você não é suficiente? Lucas não soube responder, porque não havia. Só havia a interpretação de criança, de que se a mãe foi embora, deve ser porque algo estava errado com ele. Mas interpretação não é verdade. É apenas história que contamos. E Lucas estava aprendendo a contar história diferente, não negando que foi abandonado, mas mudando o significado. Não mais: eu fui abandonado porque não sou suficiente, mas: eu fui abandonado porque minha mãe tinha suas próprias feridas e não conseguiu ficar. Isso fala sobre ela, não sobre meu valor. O recomeço interno não era linear. Havia dias em que Lucas recaía em padrões antigos. Dias em que sentiu vontade de se afastar quando alguém se aproximava. Dias em que a voz antiga dizia: não confie, não fique, não se apegue. Mas agora ele tinha consciência. E consciência permitia escolha, e ele escolhia, dia após dia, fazer diferente. Ele não sabia se daria certo. Não tinha garantias, mas estava começando a aceitar que vida não vem com garantias, vem com risco. E risco sempre existirá. A questão não é eliminar risco, é decidir se vale a pena arriscar. E Lucas estava decidindo que valia. 6 meses depois de começar essa jornada, Lucas estava diferente. Não externamente, mas na forma como habitava sua própria vida. E a maior diferença estava em algo que ele nunca teve antes: a sensação de pertencer. Começou pequeno, num grupo de voluntariado que ele se juntou por sugestão da terapeuta. Toda semana, eles organizavam distribuição de comida para pessoas em situação de rua. No começo, Lucas ia por obrigação terapêutica, mas aos poucos algo mudou. Ele começou a conhecer as pessoas do grupo, não de forma superficial, mas de verdade, ouvindo suas histórias, compartilhando as suas. E descobriu que quando você se permite ser visto, as pessoas se permitem também. E nessa troca de vulnerabilidades, conexões reais nasciam.
Havia Sofia, uma mulher de 45 anos que também carregava feridas de abandono. Ela contou como o pai foi embora quando ela tinha 8 anos e como aquilo moldou sua vida inteira. E Lucas, pela primeira vez, compartilhou sua história completa com alguém, sem editar, sem proteger, apenas verdade. E Sofia não fugiu, não o julgou, apenas entendeu, porque ela sabia. E nessa compreensão mútua, Lucas sentiu algo que nunca sentiu: pertencimento, não porque eram iguais, mas porque eram humanos, imperfeitos, feridos e, mesmo assim, escolhendo se mostrar. O grupo virou parte importante da sua semana, não por obrigação, mas porque ele genuinamente queria estar lá, queria ver aquelas pessoas, queria contribuir, queria pertencer àquele espaço. E quando percebia que queria, que escolhia estar lá, algo dentro dele se curava. Porque pertencer não é sobre ser necessário, é sobre escolher estar. No trabalho, as relações também mudaram. Lucas começou a almoçar com colegas, não por networking, mas por conexão real. Conversas que iam além de projetos e metas, conversas sobre vida, sobre dificuldades, sobre humanidade. E descobriu que todo mundo carregava algo, e que compartilhar isso não criava fraqueza, criava vínculo. Um colega, Daniel, comentou: "Você está diferente, mais presente, mais acessível." E Lucas perguntou: "Diferente como?" E Daniel disse: "Antes você estava sempre aqui, mas não realmente. Agora você está de fato conosco." E isso faz diferença. Lucas percebeu que pertencimento não era sobre estar fisicamente em algum lugar. Era sobre estar emocionalmente presente. Era sobre permitir que as pessoas o vissem e permitir-se ver as pessoas de volta. Era sobre trocar, não apenas existir no mesmo espaço. Com a avó, a relação se transformou completamente. Lucas começou a visitá-la regularmente, não por dever, mas porque queria, e nas conversas eles começaram a curar juntos. Ela pediu desculpas por ter sido dura, ele pediu desculpas por ter mantido distância, e ambos começaram a construir algo novo, não baseado em padrões antigos, mas em escolha consciente de estar presente. Numa dessas visitas, a avó disse algo que ficou: "Você sabe o que eu mais me arrependo? De ter ensinado você a não precisar de ninguém. Porque precisar não é fraqueza, é ser humano. E eu tirei isso de você." Lucas segurou a mão dela e disse: "Mas eu estou aprendendo de novo." Estamos aprendendo. Lucas também começou a sair com Sofia fora do voluntariado. Não era romântico, era amizade, mas amizade real. Do tipo que ele nunca teve, onde podia compartilhar medos, dúvidas, fraquezas, e ela fazia o mesmo. E nessa reciprocidade, Lucas descobriu que intimidade não era ameaça, era presente. Numa noite, tomando café na casa dela, Sofia perguntou: "Você ainda tem medo de que eu vá embora?" E Lucas, com honestidade que o surpreendeu, disse: "Sim. Mas agora eu sei que esse medo é meu, não sobre você. E estou aprendendo a ficar mesmo com medo, porque ficar vale mais do que se proteger." Ela sorriu e disse: "Eu também tenho medo, mas estou aqui. E você também. E talvez seja isso. Pertencer é escolher ficar mesmo quando o medo diz para ir embora." Lucas percebeu que havia descoberto algo fundamental. Pertencimento não era sobre encontrar lugar perfeito onde você nunca seria rejeitado. Era sobre encontrar pessoas com quem você podia ser real. E escolher ficar, escolher aparecer, escolher se arriscar, sabendo que poderia dar errado, mas escolhendo mesmo assim, porque a alternativa, ele agora sabia, não era segurança. Era solidão, era viver uma vida inteira sem nunca pertencer de verdade, sem nunca ser visto, sem nunca ocupar espaço de forma real. E essa não era vida, era apenas sobrevivência prolongada. Lucas não tinha mais medo de precisar das pessoas, não achava mais que dependência era fraqueza.
Entendia que interdependência era humanidade, que ninguém vive sozinho de verdade, que precisar uns dos outros não era falha de design, era exatamente como deveríamos viver. E nessa aceitação, nessa permissão de precisar e ser precisado, Lucas finalmente encontrou o que passou a vida inteira procurando. Não um lugar físico, mas um lugar emocional. Um lugar onde ele podia ser quem era, imperfeito, vulnerável, em processo e ainda assim pertencer. Pertencer não porque provava valor, mas porque simplesmente aparecia, dia após dia, escolhendo ficar, escolhendo se mostrar, escolhendo confiar e sendo escolhido de volta. Não por perfeição, mas por presença, e essa era a única forma de pertencimento que importava, a real. Um ano depois do dia em que recebeu a ligação sobre a avó, Lucas estava no mesmo hospital, mas desta vez não como alguém sendo chamado por emergência, como voluntário. Ele havia se juntado a um programa de apoio a crianças internadas, crianças que, como ele, estavam sozinhas, sem família presente, sem ninguém. Era sábado de manhã. Lucas entrou no quarto de um menino de 7 anos, Gabriel. Estava ali há 2 semanas. A mãe visitava raramente. O pai não estava no quadro. E Gabriel havia desenvolvido o mesmo olhar que Lucas conhecia bem, o olhar de quem está aprendendo a não esperar por ninguém. Lucas sentou ao lado da cama, não com pena, mas com compreensão, e perguntou: "Quer jogar algo?" Gabriel encolheu os ombros. Indiferença treinada. Lucas reconheceu. Então ele disse algo diferente. "Eu sei que você está aprendendo a não esperar por ninguém. Eu aprendi isso também quando tinha sua idade. Mas eu vim te dizer uma coisa. Eu estou aqui e vou voltar. Não porque você precisa de mim, mas porque eu escolho estar aqui." Gabriel olhou desconfiado, mas algo no olhar de Lucas era diferente. Não era promessa vazia, era presença real. E ao longo das semanas seguintes, Lucas voltou, todo sábado. E Gabriel começou a acreditar. Não porque Lucas disse, mas porque Lucas apareceu, repetidamente, consistentemente. E nesse processo de estar presente para Gabriel, Lucas curava algo em si mesmo. Estava dando ao menino o que ele nunca teve. Alguém que escolhia ficar. E ao fazer isso, estava mostrando ao menino de 6 anos dentro dele que alguém poderia ter ficado, que ele sempre foi digno disso. No trabalho, Lucas havia se tornado referência diferente. Não o cara que resolvia tudo sozinho, mas o cara que construía times, que pedia ajuda, que oferecia ajuda, que criava ambiente onde as pessoas podiam ser humanas. E sua eficiência não diminuiu, aumentou, porque ele não estava mais carregando tudo sozinho. Seu chefe comentou numa avaliação: "Não sei o que mudou em você, Lucas, mas você está liderando de forma completamente diferente, mais colaborativa, mais humana. E os resultados são melhores." Lucas sorriu, porque sabia o que havia mudado. Ele havia parado de viver como se estivesse sozinho e começado a viver como parte de algo maior. Com a avó, a relação havia se tornado profunda de formas que ele nunca imaginou. Eles conversavam sobre tudo, sobre a mãe, sobre padrões familiares, sobre como curar o que foi quebrado. E numa dessas conversas a avó disse: "Você me ensinou algo, que nunca é tarde para mudar. Eu tenho 74 anos e estou aprendendo a ser diferente. Se eu posso, qualquer um pode." Lucas também havia começado a namorar. Não Sofia, mas alguém que conheceu através de amigos do voluntariado, Ana. E pela primeira vez, ele estava num relacionamento sem um pé na porta, sem planos de fuga, sem avaliar constantemente se deveria ficar ou ir embora. Havia medo? Sim. Havia momentos onde a voz antiga dizia: "Cuidado, não se apegue demais, proteja-se." Mas ele reconhecia essas vozes agora e, em vez de obedecer, respondia: "Eu sei que você está tentando me proteger,
Mas eu não preciso mais dessa proteção. Eu escolho arriscar. E Ana percebia. Comentou uma noite: você é diferente de qualquer pessoa que já namorei. Você está realmente aqui, presente. Eu sinto que você me escolhe todos os dias, não porque precisa, mas porque quer. E Lucas entendeu. Era exatamente isso. Ele estava escolhendo, conscientemente, diariamente, e essa escolha mudava tudo. O destino de Lucas não estava mais escrito pelo abandono de criança. Estava sendo escrito por suas escolhas de adulto, escolhas de aparecer, de ficar, de confiar, de se arriscar, de pertencer. E cada escolha dessas era uma linha nova na história. Uma linha que não repetia o padrão, mas criava novo. Ele não era mais o homem que vivia esperando ser deixado. Era o homem que escolhia ficar, que escolhia se aproximar, que escolhia vulnerabilidade sobre proteção, que escolhia vida sobre sobrevivência. E nessa escolha repetida, dia após dia, momento após momento, relacionamento após relacionamento, o destino mudou. Não porque o passado foi apagado, mas porque deixou de ter poder sobre o presente. Lucas não vivia mais como abandonado, vivia como alguém que pertencia, porque finalmente entendeu que pertencer não era sobre ser escolhido, era sobre se escolher, escolher estar, escolher aparecer, escolher apesar do medo, ficar. O abandono aconteceu, mas não definia mais quem ele era. Era parte da história, não a história inteira. E Lucas estava escrevendo novos capítulos, capítulos de conexão, de pertencimento, de vida vivida de verdade. E esses capítulos, ele agora sabia, eram mais fortes do que qualquer ferida antiga, porque eram escolhidos, conscientemente, corajosamente, completamente. 2 anos depois daquele dia no hospital, Lucas estava sentado no mesmo parque, onde costumava passar os domingos sozinho. Mas hoje não estava sozinho. Gabriel estava ao seu lado. O menino que ele conheceu internado, que agora fazia parte da sua vida de forma permanente. Gabriel estava concentrado num desenho e Lucas apenas observava. Observava como o menino havia mudado, como havia começado a sorrir, como havia começado a confiar, como havia começado a acreditar que alguém ficaria. E ao ver essa transformação, Lucas via a sua própria. Gabriel parou de desenhar e olhou para Lucas. E fez uma pergunta simples, mas profunda. Lucas, você vai embora algum dia? E Lucas, em vez da resposta automática que daria antes, parou, respirou e disse a verdade. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, Gabriel. Ninguém sabe. Mas eu escolho estar aqui, hoje, e vou escolher de novo amanhã e no próximo dia. Não porque sou perfeito, mas porque você importa. E eu aprendi que quando alguém importa, a gente fica. Gabriel voltou ao desenho. E Lucas percebeu. Aquela resposta não era só para o menino. Era para ele mesmo. Para o Lucas, de 6 anos, que nunca teve essa resposta. Para o Lucas, de 20 anos, que não acreditava que alguém ficaria. Para o Lucas, de 30, que vivia já preparado para ser deixado. E ali, naquele momento simples num parque, observando um menino desenhar, Lucas entendeu completamente a jornada que havia feito. Do abandono ao pertencimento, do medo à escolha, da sobrevivência à vida. Uma frase se formou, não pensada, mas sentida. A síntese de tudo que ele havia aprendido, de tudo que havia atravessado, de tudo que havia se tornado. Você não foi abandonado para sempre. Você apenas ainda não tinha aprendido a ficar. Simples, mas devastadora na sua verdade. Porque era exatamente isso. Lucas não foi abandonado porque não valia a pena ficar. Foi abandonado porque a mãe tinha suas próprias feridas. E ele passou décadas acreditando que o problema era ele, que havia algo inerentemente errado, que fazia as pessoas irem embora. Mas não. O problema era que ele nunca aprendeu a ficar, nunca aprendeu a confiar, nunca aprendeu a se permitir pertencer.
Então, ele reproduzia o abandono. Ia embora antes, mantinha distância, garantia que nunca se apegasse o suficiente para doer quando a pessoa partisse. E nesse processo de sempre ir embora primeiro, ele garantia que sempre estaria sozinho. Exatamente o que acontecia com quem era abandonado. Era profecia autorrealizável. Ele tinha medo de ser deixado. Então, se comportava de formas que garantiam que nunca pertenceria. E então dizia: viu? Eu sabia. Mas não, ele havia criado o que mais temia. Mas agora havia aprendido a ficar, mesmo com medo, mesmo sem garantias, mesmo sabendo que poderia doer, porque ficar, ele descobriu, valia mais do que se proteger, pertencer valia mais do que estar seguro, viver valia mais do que sobreviver. Lucas olhou para Gabriel e percebeu, ele estava ensinando ao menino o que ele mesmo havia aprendido, que abandono não precisa ser para sempre, que você pode escolher diferente, que pode aprender a ficar. E ao ensinar, ele curava, não só Gabriel, mas a si mesmo, a cada sábado, a cada escolha de aparecer. A cada vez que ficava, quando o medo dizia para ir, a frase ecoava. Você não foi abandonado para sempre. Você apenas ainda não tinha aprendido a ficar. Não era desculpa para quem abandonou. Não era minimização da dor. Era reconhecimento de poder, de que enquanto ele se via apenas como vítima do abandono, não tinha escolha. Mas quando percebeu que também tinha responsabilidade sobre ficar, sobre aparecer, sobre pertencer, ganhou algo fundamental, a capacidade de mudar o destino. Gabriel mostrou o desenho. Era Lucas e ele, no parque, com um título, Minha Família. E Lucas sentiu algo quebrar e se curar ao mesmo tempo dentro do peito, porque aquele menino o escolheu como família. E ele havia escolhido o menino de volta, não por sangue, mas por escolha. E essa era a forma mais forte de família, a escolhida. Lucas abraçou Gabriel e sussurrou: obrigado por me ensinar a ficar. E Gabriel, sem entender completamente, mas sentindo, respondeu: você que me ensinou. E ambos estavam certos, porque cura é assim, recíproca. Você cura ao ser curado, ensina ao aprender, pertence ao oferecer pertencimento. A frase permaneceria com Lucas para sempre, não como teoria, mas como verdade vivida, testada, provada. Você não foi abandonado para sempre. Você apenas ainda não tinha aprendido a ficar. E agora que havia aprendido, tudo era diferente. O passado era o mesmo, mas o presente era novo. E o futuro estava aberto. Aberto para conexões reais, para pertencimento verdadeiro, para a vida vivida plenamente. E essa abertura, essa possibilidade, era tudo que Lucas sempre quis, mas nunca soube como alcançar. Até que teve coragem de olhar para a ferida, de atravessar a dor, de aprender algo que ninguém lhe ensinou, como ficar. E ao aprender, se libertou, não do passado, mas do poder que o passado tinha sobre ele. E nessa liberdade, finalmente viveu. Talvez você esteja assistindo à história de Lucas no momento exato em que sua própria ferida está pedindo atenção. Talvez você também tenha aprendido cedo a não esperar por ninguém. Talvez você também viva com um pé sempre na saída, preparado para quando, inevitavelmente, as pessoas forem embora. Se esta história tocou algo que você carrega há muito tempo, saiba que não foi acidente. Foi porque você reconhece. Reconhece a solidão de quem nunca aprendeu a pertencer. Reconhece o cansaço de sempre se proteger. Reconhece a dor silenciosa de viver como se fosse descartável. Lucas não era especial. Não tinha ferramentas mágicas. Não tinha respostas prontas. Ele apenas chegou ao ponto onde viver como abandonado doía mais do que arriscar pertencer. E quando arriscou, descobriu algo que mudou tudo. Que ele sempre foi digno. Só nunca teve quem mostrasse isso. Então, precisou mostrar para si mesmo. Você não precisa esperar o colapso para começar. Pode começar agora. Pequeno,
permitindo que alguém se aproxime um pouco mais, ficando quando o medo diz para ir embora, escolhendo aparecer em vez de se esconder. Pequenos atos de coragem que aos poucos reconstroem a capacidade de pertencer. O abandono aconteceu, mas não precisa definir o resto da sua vida. Não precisa ditar cada relacionamento. Não precisa garantir que você sempre estará sozinho. Você pode escolher diferente. Pode aprender o que Lucas aprendeu, que você não foi abandonado para sempre, apenas ainda não tinha aprendido a ficar. Se esta história revelou algo dentro de você, continue caminhando conosco. Se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana trazemos histórias sobre transformação humana real, sobre pessoas atravessando feridas profundas, sobre filosofia aplicada à vida, sobre cura que acontece quando finalmente temos coragem de olhar para o que sempre evitamos. Porque aqui no Neocontos acreditamos que as melhores histórias não são aquelas que nos confortam em nossas feridas. São aquelas que nos mostram que cura é possível, que o passado não precisa controlar o futuro, que podemos aprender a pertencer mesmo quando aprendemos o contrário na infância. Cada história é um espelho onde você pode ver pedaços de si mesmo. Cada personagem carrega lutas que também são suas, e cada transformação é um convite para acreditar que você também pode curar, pode mudar, pode pertencer. Se inscreva agora. Junte-se a essa comunidade de pessoas que têm coragem de olhar para suas feridas, de atravessar a dor, de escolher crescer em vez de apenas sobreviver. Porque transformação não acontece sozinha. Acontece quando nos conectamos com histórias que nos movem e com pessoas que também estão nessa jornada. Alguns recomeços começam quando paramos de fugir de nós mesmos. Quando paramos de viver como se fôssemos descartáveis, quando finalmente temos coragem de ficar, de aparecer, de pertencer. E talvez, só talvez, você esteja pronto para esse recomeço agora. Você não foi abandonado para sempre. Essa verdade está esperando você experimentar. Não como conceito, mas como vivência. E quando experimentar, quando sentir o que é realmente pertencer, você entenderá que valeu a pena. Cada momento de medo atravessado, cada vez que ficou quando queria fugir, cada escolha de aparecer em vez de se esconder. Continue conosco, continue buscando, continue tendo coragem de curar. Porque a vida que você merece não está do outro lado da proteção. Está do outro lado da coragem, da vulnerabilidade, do pertencimento real. Nos vemos na próxima história, no próximo encontro com você mesmo, no próximo convite para curar o que precisa ser curado e se tornar quem você sempre teve potencial de ser. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Milhares de pessoas estão descobrindo, assim como Lucas descobriu, que o abandono não é o fim da história. É apenas o começo de uma jornada de volta para si mesmo. E quando você faz essa jornada, quando tem coragem de olhar para a ferida e curá-la, tudo muda. O passado continua sendo o passado, mas deixa de ter poder sobre quem você pode se tornar. Até breve.